Boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o assunto da nossa aula hoje é diagrama de árvore e princípio multiplicativo. Esta aula faz parte da sequência de atividades 2 do caderno Aprender Sempre, volume 3. Então, se você já tiver esse material, separe, nós vamos fazer várias atividades dele. Se você não tiver, pegue aí folhas para anotações, lápis, borracha e caneta, que você vai conseguir participar da aula da mesma maneira. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar no chat. Boa noite, professora. Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, professores e pais que acompanham a nossa aula. Bem-vindos a essa aula de matemática da terceira série do ensino médio. E aí, preparados para fazer bastante exercício hoje? Espero que sim. Participem do chat da sua turma, mandem as respostas para os seus professores. E você, professor, coloque seu nome lá, o nome da sua escola, a sua cidade, para a gente mandar um abraço. Mas não esqueça de colocar, se o seu aluno está com alguma dúvida, que a gente possa aqui passar a devolutiva de uma forma bem legal, ok? Vamos começar, professora Inês? Vamos sim. Então, primeiro que nós vamos ver é o objetivo desta aula. Resolver problemas de contagem utilizando o diagrama de árvore e associando ao princípio multiplicativo. Aí você pode falar, professora, eu já não vi isso? Sim, nós vamos agora reforçar um pouco mais este conhecimento. Será que você lembra de tudinho? Será que lembra? Bom, então vamos lá. Preste atenção. Princípio multiplicativo. Quando nós falamos dele, que também é chamado princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, ele é utilizado quando nós temos que encontrar todas as possibilidades entre todos os elementos de conjuntos diferentes. Então, imagina que nós tenhamos um conjunto com N elementos e um outro conjunto diferente desse primeiro que tenha M elementos. O total de possibilidades vai ser a multiplicação de N por M. E isso é comprovado através do diagrama de árvore. Você lembra disso? Você se lembra da aula passada como que era feito esse diagrama de árvores? Bom, vamos então continuar. Porque agora a atividade é para vocês. Atividade 2, item A, página 25. Miguel vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio deste restaurante oferece 4 pratos distintos de carne e 2 pratos diferentes de sobremesa. Pergunta: construa o diagrama de árvore relacionado à situação descrita. Isto é, eu quero que você pense nas carnes e nas sobremesas e quantas maneiras diferentes o Miguel vai poder escolher. Uma carne e uma sobremesa. Lá no chat, coloque lá se você conseguiu ou se você não conseguiu montar este diagrama de árvore, certo? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? A professora Inês, diagrama de árvore, eles já estão fazendo já faz um tempinho, então 2 minutos. Certo, pessoal. Então, voltamos em 2 minutos.
aí, vocês conseguiram? Foi fácil? Lembraram das outras aulas, não é mesmo? Eles lembraram, professora Roberta? Lembraram, professora Inês, chegaram a colocar também o total de possibilidades, até gostei de ver, viu? Muito bom. Quero mandar um abraço aí para alguns professores que estão com suas turmas participando da nossa aula. Então, um abraço para o professor Lorival, da escola Oswaldo Chiavon, de Bebedouro, a professora Juliana, da escola Joaquim Gonçalves de Oliveira, professora Roseli, da escola Pereira Barreto, aqui de São Paulo, professora Edilene, da escola Costa Manso, aqui de São Paulo também, professora Milena, da escola Francisco Nardi Filho, de Itu, professora Solange, da escola Pastor Francisco Paiva, de Figueiredo, de Guarujá, e o professor Irineu, da escola Padre Manuel da Nóbrega, aqui de São Paulo. Hoje eu estou puxando o saco aqui para São Paulo, professora Inês. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, vamos corrigir, porque eu sei que o pessoal do interior e lá de Ribeirão Preto também está participando, né? Vamos lá. Temos, para montar esse diagrama de árvore, nós podemos começar com as carnes ou com a sobremesa. Você decide. Eu vou começar com as carnes. Então, eu vou pegar o prato de carne 1 e vou combinar com a sobremesa 1 e com a sobremesa 2. Vou pegar o prato de carne 2 e combinar com a sobremesa 1 e com a sobremesa 2. Vou pegar o prato de carne 3 e combinar com a sobremesa 1 e com a sobremesa 2. E o prato de carne 4, combinar com a sobremesa 1 e com a sobremesa 2. Muito bem, no total temos 8 possibilidades. Mas nós não precisaríamos fazer desta forma, não é mesmo? Pois no slide lá que eu expliquei para vocês sobre o PFC, né, Princípio Fundamental da Contagem, estava escrito que pego os valores de um conjunto e multiplico pelos valores do outro. Vamos ver se dá certo? Olha, possibilidades. Pego os 4 tipos de pratos de carne e multiplico pelos 2 tipos de pratos de sobremesa. Quanto que é 4 vezes 2? Olha a multiplicação aqui. 4 vezes 2, 8. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo, pessoal? Olha a resolução aqui para vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Vamos continuar mais um pouquinho? Agora, vamos para a atividade 3, item A, página 26. Eduarda tem 4 blusas e 10 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Bom, esses conjuntos, eles são disjuntos? Ah, que palavra é essa? Quem lembrou? Lembraram, né? Conjuntos disjuntos são aqueles conjuntos que não têm intersecção em comum. Isso mesmo. E aí você pode aplicar o princípio multiplicativo, certo? Lembraram da aula, né? Que bom. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, essa atividade é bem simples, então eles vão ter 2 minutos. Muito bem, voltamos em 2 minutos. Coloca lá no chat quantas são essas possibilidades.
Foi fácil? Professora Roberta, o que aconteceu no chat? Professora Inês, todo mundo falando que deu 40. Bom, vou mandar um abraço aí para os professores. Lembrando, alunos, está rolando aí a prova, a AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Resolvam ela, quem não fez ainda, tá bom? Então, vamos mandar abraço para os seus professores e, claro, você, aluno, sinta-se abraçado por eles também. Então, professora Maria Helena da PEI, Anísio José Moreira, de Mirassol, professora Cleide, da Escola Marilene de Oliveira Aceto, de Mauá, professora Rita, da Escola Ana Rodrigues de Liso, de Carapicuíba, professora Dulcilene, da Escola Manuel Lobo, de Votuporanga, professora Maria Elisa, da Escola Alberto Andalo, de São José do Rio Preto, e a professora Érica, da PEI Abraão Jacob Laffer, da Praia Grande. E aí, professora Inês, são 40? Muito bem, pessoal. Vamos então lembrar que aqui nós temos 2 conjuntos disjuntos. Nós temos um conjunto de blusas e um conjunto de saias. Saia e blusa são conjuntos disjuntos. Para eu calcular o total de possibilidades, eu vou usar o princípio fundamental da contagem, colocar na primeira possibilidade o total de blusas e na segunda o total de saias. Então, nós temos 4 blusas e 10 saias. E agora a gente multiplica 4 vezes 10, 40. Isso significa que a Eduarda terá 40 formas diferentes de vestir uma blusa e uma saia. Está aqui a resolução da atividade 3 para vocês, item A. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora, atividade 3, item B. Também está lá na página 26. Miguel lança uma moeda 5 vezes e anota o resultado em uma folha. Qual é o número máximo de sequências que Miguel pode encontrar? Aí você pode falar assim para mim, professora, mas aqui os conjuntos não são disjuntos, é a mesma moeda. Calma, são disjuntos sim. Por quê? Pensa, o Miguel lança a moeda agora. Quantas opções você tem? Você já sabe, né? Cara ou coroa? Beleza. Aí, quando ele vai lá e pega a moeda para lançar de novo, ele está iniciando uma nova atividade, um novo lançamento. Então, eu posso dizer que cada lançamento é um conjunto disjunto do anterior, certo? Será que você entendeu essa dica que eu te dei? Espero que sim. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para essa atividade 3? Professora Inês, essa aí é fácil também, então eles vão ter 2 minutos. Então, voltamos em 2 minutos.
Tá fácil? Tá, né? Não? Professora Roberta, tá fácil ou não tá? Eu achei mais ou menos algumas respostas. Não achei tantas respostas como o anterior, diminuiu um pouquinho. Mas eles colocaram que deu 32. Então, fiquei feliz com isso, tá? Então, vou mandar um abraço aí para alguns professores, claro, para os alunos desses professores também, para os alunos dessas escolas também. Então, professora Marilda, da escola Ondina Rivera Miranda Sintra. Professor Walter, da escola Teodoro, que fica em Andradina. Professor Marcelo, da escola Professor Caetano Zamiti Mamana, da Zona Leste aqui de São Paulo, Leste 2. Professor Ângelo, da PEI Orestes Ores, de Angatuba. Professora Cláudia, da escola Francisco da Cunha Junqueira, lá de Ribeirão Preto, viu, professora Inês? Ribeirão Preto. E a professora Mara, da escola Mira, de São José do Rio Preto. E aí, professora Inês, dá 32? Ah, vamos então pensar, né? Bom, nós temos o lançamento de uma moeda. Vou começar a lembrar para vocês o espaço amostral. Lembra disso, pessoal? Lancei uma moeda, posso ter cara ou coroa. Portanto, o total de elementos serão 2. Por que eu estou colocando isso? Porque o total de elementos é o total das possibilidades para cada um dos lançamentos. Então, o total de possibilidades será uma multiplicação entre 5 lançamentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E em cada lançamento, 2 possibilidades. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Isso significa que nós vamos ter 32 sequências diferentes para o lançamento de uma moeda 5 vezes. Aí está a resolução da atividade para vocês. Lembrando que quando lança moeda, você tem cara ou coroa, então 32 possibilidades. Tudo tranquilo até aqui? Sim? Então, é claro, vamos continuar mais um pouquinho. Agora, nós vamos para a atividade 4, itens A e B, que estão nas páginas 26 e 27. Observe o enunciado. Utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, determine. Letra A. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados? Letra B. Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados? Então, preste atenção. Porque na letra A não tem a palavra distintos. Isso significa que pode repetir o número. Isso mesmo. Na letra B existe a palavra distintos. Isso significa que não é para repetir o algarismo. Além disso, os números têm que ter 2 algarismos. Mas aí vem uma pergunta, você precisa se preocupar com a primeira posição? Sim ou não? Tem o número 0 aí, nessa quantidade de números? Não? Ah, lembrou da dica? Isso mesmo. Tem que lembrar da dica sempre das aulas anteriores. Então, lá no chat, eu quero a resposta da letra A e da letra B, certo? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora, com essa explicação excelente, 2 minutos é o suficiente. Então, voltamos em 2 minutos.
deu a letra A? Você colocou lá que pode repetir? Você se confundiu tudo? Não, eu sei que não. E na letra B, quanto deu? Professora Roberta, o que eles colocaram lá no chat? Professora Inês, eles não se confundiram, não. Eles colocaram 25 no item A e 20 no item B. 25 e 20, ok? Então, eu quero mandar um abraço aí para alguns professores e as suas turmas, claro. Professora Adriane, da Escola José Amaro Rodrigues, de Limeira. Professor Ricardo, da Padre Antônio Dragoni, de Guapiara. Professora Marilda, de Presidente Venceslau, olha. A professora Jaqueline, da Escola Caetano, da Zona Leste, aqui de São Paulo. Professor Pércio, do Jardim São João, da Escola Jardim São João de Peroíbe. Pessoal do Litoral, um abraço para o pessoal do Litoral. E a professora Aline, da Escola Dinorá, de Cananéia. E aí, professora Inês, 25 e 20? Muito bem, pessoal. Então, vamos prestar atenção. Aqui em cima nós temos os algarismos de 1 até 5. Isso significa que o total de elementos são 5. Por que eu preciso saber disso? Para saber o total das possibilidades. Vamos pensar primeiro na letra A? Na letra A, a gente pode repetir os números. Então, no total de possibilidades, se eu tenho números de 2 algarismos, eu vou ter 2 tracinhos multiplicando. Bom, na primeira posição, eu posso usar qualquer um dos 5 algarismos dados, de 1 até 5. E como eu posso repetir, na segunda posição, também posso usar qualquer um dos 5 números dados. Vamos multiplicar? 5 vezes 5, 25. Então, na letra A, nós teremos 25 números de 2 algarismos e que podem repetir. Agora, vamos pensar na letra B. Na letra B, tem a palavra distintos. Se são algarismos distintos, é porque não pode repetir. Então, vamos pensar nas possibilidades. Tem o número de 2 algarismos, então eu vou ter que pensar em 2 posições. Imagine que na primeira posição, eu vou lá e sorteio. Bom, posso usar qualquer um dos 5 números que eu tenho. Imagina que eu já usei o número 1. Ótimo, então não posso usar de novo. Quantos que sobraram? Sobraram 4 para eu escolher. Vamos então multiplicar? 5 vezes 4, 20. Isso significa que eu tenho 20 números de 2 algarismos distintos formados com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui está a resolução dessa atividade para vocês, os itens A e B. Ficou dúvida? Tudo bem? Então, vamos continuar mais um pouquinho? Aí você fala, professora, já fiz muita atividade hoje? Não, a nossa aula ainda tem bastante tempo. Vamos fazer mais, vamos treinar mais, aprender mais, pessoal. Então, próxima atividade. Atividade 5, agora da página 28. Em uma competição com 10 nadadores, serão classificados o primeiro, o segundo e o terceiro lugares. Lá no pódio, né, gente? Com base nessa informação, pode-se afirmar que o número de resultados distintos dessa competição é... Bom, aqui eu quero que você preste atenção. Nós temos 10 nadadores. Eu vou ter um nadador para o primeiro lugar, outro para o segundo e outro para o terceiro. É claro que eu não posso ter a mesma pessoa recebendo primeiro, segundo e terceiro lugares, não é não? Aí a pergunta então é, posso repetir o nadador? Não, não pode. Porque quem ganha primeiro, está em primeiro. É diferente da pessoa que ganha em segundo, que os dois são diferentes da pessoa que ganha em terceiro lugar. Então, você vai prestar bastante atenção para fazer essa continha. E vai colocar no chat qual alternativa correspondeu à sua conta, certo?
Professora Roberta, e para essa atividade, quanto tempo? Professora Inês, para essa atividade, os alunos terão 2 minutos. Então, voltamos em 2 minutos. Muito bem. E aí, qual foi a alternativa que você colocou lá no chat? Professora Roberta, qual foi? Foi a alternativa E, 720. Então, tem 720 formas diferentes de primeiro, segundo e terceiro lugar. Gostei de ver a participação dos alunos, hein? Tá bem grande. Quero mandar aí um abraço para alguns professores. Professora Vera, do CEDOM, aqui de São Paulo. Professora Eliane, da Escola Walter Ferreira, de Ribeirão Preto. Uhul! Professor Ricardo, da Escola Guilherme de Almeida, da Norte 2, aqui de São Paulo. Tá vendo? Professor Luiz Roberto, da Escola Professor Breda, Breda Industrial, de Araçatuba. E aí, professora Inês, é 720, alternativa E? Vamos ver então. Tá com dúvida? Preste atenção, concentração aqui comigo. Nós temos 10 nadadores. Isso significa que o total para combinação são 10. Muito bem. Tenho 3 lugares. Então, no total das possibilidades, vou colocar os 3 tracinhos, multiplicando, e vamos pensar agora, né? Muito bem. Dos 10 nadadores, 1 ganhou? 1 entre 10. Então, para a primeira posição, qualquer um dos 10. Muito bem. Se 1 já está em primeiro lugar, ele não vai competir para o segundo lugar. Portanto, dos 10 que a gente tinha, vou tirar 1, teremos 9 na segunda posição. Já tem o primeiro lugar, já tem o segundo lugar? Ótimo. Então, o que sobrou para o terceiro lugar? 8 nadadores. Isso mesmo. Agora, vamos multiplicar. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, vou pensar em 9 vezes 8, 72 com zerinho. Isso significa que a alternativa correta é a letra E. Parabéns para você que acertou. E para você que estava com dúvida, tirou a dúvida? Tudo tranquilo até agora? Muito bem. Então, nós vamos agora para a nossa última atividade. É a nossa atividade 6 da página 28. Preste atenção. Na loja Chá Quente, são vendidos 6 tipos diferentes de xícaras de chá, 4 tipos de pires e 3 tipos de colheres de chá.
quantas compras diferentes de 2 itens diferentes podem ser feitas? Preste atenção. Aqui, você vai juntar estes 3 itens 2 a 2, calculando as suas possibilidades. E depois, como ele quer saber o total de compras diferentes, você vai efetuar a soma dessas possibilidades. Então, pense nas possibilidades 2 a 2 conjuntos diferentes e depois some. E coloca lá no chat qual é o total de compras, ok? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, os alunos terão 3 minutos para essa atividade. Ok, voltamos então em 3 minutos. Tô tão curiosa. Professora Roberta, me conta o que aconteceu no chat. Olha, professora Inês, estou gostando de ver, viu? Os alunos falaram que deu 54, chegaram a colocar somos, professores, aqui. Eu estou achando que eles estão conseguindo entender direitinho a aula. Quero mandar vários abraços, um especial para o professor Mitsuru, que ele disse que eu nunca falo o nome dele, então eu estou falando. Professor Mitsuru, um abraço especial para você. A partir da próxima aula, quarta-feira, eu vou começar a falar nome de aluno, tá, pessoal? Então, porque pediram aqui, então, a pedidos. Quero mandar um abraço para o professor Francisco, da Escola João Ricardo Borges de Lima, de Mauá, professora Sandra, da Escola Doutor Luiz Lobo Neto, de Santo André, professora Kátia, da Peister Medina, professora Silene, da Escola Munhoz de Arthur Nogueira, da DE de Limeira. E aí, professora Inês, 54? Vamos então prestar atenção. Vou começar a pensar 2 itens com nomes diferentes. Por exemplo, vou começar a pensar aqui nas xícaras de chá e nos pires. Nós temos 6 tipos de xícaras diferentes e 4 tipos de pires. 6 vezes 4, 24. Vou pensar agora nas xícaras e nas colheres. Nós temos 6 tipos de xícaras e 3 tipos de colheres.
6 vezes 3, 18. E a última compra, tenho pires e colheres. 4 tipos de pires e 3 tipos de colheres. 4 vezes 3, 12. Vamos somar? 8 com 2, 10 com 4, 14. Vai 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns para quem acertou. Aí está a resolução da atividade. Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido um pouquinho mais. E a gente se vê numa próxima oportunidade, certo, professora Roberta? Certo, pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, por favor, coloquem aí para eles o QR Code, o link, entrem lá, mandem carinhas felizes que a gente fica muito feliz, a gente agradece. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.